pessoal, bem-vindo mais uma vez e hoje vamos falar um pouquinho sobre sensores. Na verdade, um pouquinho não, muito, né? Porque é um assunto que tem muita coisa a ser dita e eu tenho visto bastante pessoas com dúvida, apesar de ser um assunto simples. Nossa, que absurdo, assunto simples. É um assunto simples, tá? No começo também eu tinha muita dificuldade para entender, mas depois que você assistir esse vídeo você vai ver que é muito fácil. Aí você vai olhar e vai dizer: Nossa, era tão simples assim. Pois é, era simples assim e você não sabia. Então vamos lá hoje falar um pouquinho sobre sensores. Bom, pode parecer complexo quando se fala de sensores, mas é relativamente fácil o seu funcionamento. Apesar de existirem milhares de modelos e aplicações de sensores, como por exemplo na indústria, no automobilismo, na medicina, nos eletrodomésticos, nas residências, na iluminação e até mesmo nas ruas, né? Conhecem os radares? Pois é, funcionam basicamente através de sensores. São graças a eles que existem os radares, tá? Os sensores podemos descrevê-lo basicamente como um dispositivo capaz de transformar algo aqui do nosso mundo real, né, do nosso tato, a nossa visão, em um sinal elétrico. Então, primeiro, não se atente a entender e conhecer todos os sensores que existem, porque é praticamente impossível, é impossível, porque muitos fabricam sensores, os chamados dedicados, ou seja, a empresa projeta um sensor para um uso específico, não vai ser utilizado em nenhum outro lugar no mundo, é para aquele componente, para aquela máquina, então não se atente a isso. Vamos conhecer aqui os mais utilizados, que praticamente são os padrões hoje. Antes, só um recadinho aqui, se inscreve lá no nosso Instagram, é Eletricidade Online, e também acesse o nosso site, é eletricidade.online, não é .com.br não, é só eletricidade.online, estou te esperando lá. Bom, recadinho dado, então vamos lá. Os sensores podemos dividir em duas partes, entrada e a saída. A entrada é aquilo que, como eu disse, vai ter o contato com o nosso mundo aqui, o real. Tá? Ele pode pegar um sinal capacitivo, que é aquele que pega o toque, pode ter um sinal indutivo, que é aquele que vai pegar os metais. Ele pode ter um sinal óptico, que é aquele que vai captar a luz, e assim por diante. Como eu disse, são centenas, milhares de modelos de sensores. E a segunda parte do sensor que é importante para a gente é a saída dos sensores, que hoje podemos dizer que temos um padrão de dois modelos, que são os analógicos e os digitais. Vamos ver tudo isso agora. Vamos então iniciar pelos sensores com saída analógica. Primeiro exemplo aqui nós temos os sensores de temperatura, que funcionam da seguinte forma: conforme a variação de temperatura, eles variam a sua resistência interna. Até mesmo com um multímetro você é capaz de medir essa variação de resistência, mas tem que ser bem preciso, porque essa variação às vezes pode ser muito pequena. Um exemplo aqui, o PT100. Conforme ele capta a variação de temperatura, ele varia a sua resistência, e o controlador de temperatura irá medir justamente essa variação da resistência através de um circuito eletrônico, irá converter e te mostrar a temperatura em graus ou Celsius. Já os sensores com a saída em miliampere, você sempre vai ver essa simbologia escrito, né, esse M minúsculo e o A maiúsculo, significando miliampere, ele irá variar a corrente na saída. Temos um exemplo aqui dos transdutores de pressão. Ele irá captar a modulação da pressão, pode ser, por exemplo, em uma linha de um circuito de água pressurizada, e conforme essa variação de pressão, na sua saída, ele irá variar a sua corrente, que é em miliamperes. Também com um multímetro ligado em série, você consegue fazer essa medição. Os controladores, por exemplo, os que mostram a variação de pressão ou em CLPs, ou até mesmo você pode utilizar para a entrada de um inversor de frequência para variações. Existem infinitas aplicações para isso. Já os sensores com tipo de saída milivolt, a simbologia sempre será assim, o M minúsculo e o V maiúsculo simbolizando milivolt, ou seja, ele estará variando a tensão em sua saída. Temos um exemplo aqui dos transdutores lineares. Eles modulam conforme a posição. E conforme eles vão variando a sua posição, eles vão variando em sua saída o seu sinal,
em milivolts. Também como motivo você consegue fazer essa medição, e esse sinal ele é muito aproveitado principalmente na área com inversores de frequência, assim também como o miliampere. E o milivolts também é aproveitado nessa área, podendo fazer variações em motores, em ventiladores e várias outras aplicações. Vamos falar agora sobre os sensores com saída digital. Lembrando, o digital, diferente do analógico, ele não irá variar, tá? Ele é exato, ou é 0 ou é 1, ou está ligado ou desligado, ou aberto ou fechado. Ele irá modular igual um relé, um interruptor. Se você tem dúvida ainda sobre a diferença entre o sinal analógico e digital, acesse aqui na descrição do vídeo. Tem um link de um vídeo que eu fiz exclusivamente sobre os tipos de sinais analógicos e digitais, as suas aplicações e utilização desses sinais. O sensor digital, ele funciona basicamente como um relé. É muito simples o funcionamento. Ou é 0 ou é 1, ou ele está fechado ou está aberto. Ele funciona como se enviasse pulsos. Por exemplo, se você quiser captar a velocidade de um motor, você pega um sensor indutivo, você irá pegar um ponto onde cada volta ele emitirá um sinal, ou seja, o sensor ele irá abrir e fechar e enviar aquele sinal, ou seja, ele recebe e ele envia aquele sinal digital. Ele pode variar entre 220 e 24 volts em ser alternado, ser contínuo, isso depende da fabricação do sensor. Sobre ligações dele, NPN, PNP, 3 fios, 4 fios, ligação em série, ligação paralela, isso eu deixei para um próximo vídeo porque vai ficar muito extenso. Está aqui também no link na descrição do vídeo. Acessa lá que eu vou explicar direitinho os sensores digitais, como ligá-los, para você entender a diferença entre NPN e PNP, os sensores 3 fios, sensores 4 fios, 12 volts, 220, está explicado direitinho, bem desenhadinho, lá tá facinho, não tem como você não conseguir entender. Clica lá e acessa. Então esse vídeo aqui hoje fica por aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, acesse o link aqui na descrição para dar continuidade nesse assunto. Até o próximo.